Muito boa tarde, no ar mais um Conexão Unicinos FM por aqui na 103.3, agora 1h05. Camila Keu, boa tarde, tudo bem? Oi, Rodrigo de Oliveira, tudo bem, tudo tranquilo, como é que tu tá? Tudo certo, nesta quarta-feira, dia 20 de junho de 2012, temperatura aqui no campus da Unicinos em São Leopoldo? Está na marca dos 14 graus a temperatura por aqui. Então vamos falar de que hoje? De adrenalina, né? Uhul! Adrenalina! Adrenalina! Uhul! Olha, como tu não tava aqui, Léo, semana passada eu fui obrigada a fazer isso. Foi obrigada a fazer? Alguém tinha que te representar, é a marca registrada, né? Adrenalina, uhul! Alguém tinha que te representar, então mas sobrou hoje pra mim desafinou, um hein, Léo? Não, né? inverno, a voz tá meio mas ruim. vamos tentar melhorar isso na próxima, então, né? Ai, Léo, eu queria que tu nos contasse sobre o esse episódio dessa semana do Adrenalina e apresentasse nossos convidados hoje. Hoje eu vou deixar contigo a apresentação. Vamos lá, vamos ver como é que tu vai te sair aí. Não, vamos ver. Vai ser O negócio é o seguinte. Hoje Quem sabe, né? O Léo tá acostumado, mas assim, tipo, o negócio dele é TV, né? Exatamente. Só na rádio eu não tô acostumado. Mas é o seguinte, quase nada, né, vamos falar o Adrenalina que entra no ar hoje, a partir das 21 horas, na TV Unicinos e no canal Futura, vai falar sobre um pouco da história dos pioneiros do surf no sul do país. É uma história muito interessante. Eu comecei a ter contato com isso através do Madeirite, que é um festival que resgata todas as pessoas do surf da década de 60, de 70, 80 e coloca todo mundo junto na beira da praia. E eu comecei a conhecer pessoas muito interessantes, que cada uma tem a sua história, que faz parte dessa história do surf, que foi a história que começou aqui, geralmente com as famílias, né, na década de 50, na década de 60. Famílias começaram a trazer as primeiras pranchas, algumas em Torres, outras em outras partes do litoral. A família Johan Peter, a família Bins, a família Sefton, enfim, Silva, Potoff, né? O Potoff da Silva, começaram a trazer os primeiros equipamentos e era interessante, a gente começou a conversar com eles, por exemplo, os Johan Peter, eles trouxeram as primeiras pranchas de Madeirite, que eram feitas lá no Rio de Janeiro, no Arpoador, e deixavam na beira da praia para que outras crianças pudessem ir aprendendo o esporte. E assim foi criando a geração, né, do Paulo Tupinambá, que está aqui comigo, do Virgílio de Matos. Eu vou deixar eles falarem, porque eles que são as pessoas que fizeram essa geração, né? Parabéns, então, foi boa a apresentação. Foi lindo, Léo. Foi boa a apresentação. Eu achei legal que tu conseguiu incluir o nome das pessoas durante tua fala também. Sabe? Eu tô indo bem. Ótimo, que Léo. maravilha. Então vamos deixar falar aqui, eu acho que primeiro o Paulo foi um dos que... Ele tem uma história muito legal, o Paulo. Enfim, além de ter a primeira surf shop aqui do estado, do sul do país, ele fez uma trip pioneira, assim, em 1970 e alguma coisa. Era uma coisa meio hippie ou não, Paulo? De Porto Alegre até a Califórnia. Eles foram de Kombi de Porto Alegre até a Califórnia. Kombi é um veículo hippie por si só, né? Não, me conta essa história aí, por favor, Paulo. Mas que história é essa de Kombi daqui até Califórnia? Não. Sério mesmo? É verdade, parece quase sonho, mas é verdade, a gente realizou esse sonho, a gente era surfista, era hippie, gostava de rock and roll, estava bem inserido no movimento de contracultura na época. Isso né? foi em que ano especificamente, Foi Paulo? Em 76 que a gente já vivia uma cena surf muito forte, assim, né? Por conviver com a gente teve a primeira surf shop também, então a gente convivia e a gente em algum momento chegou e disse, bom, mas a meca do surf na época para nós, o nosso imaginário era a Califórnia, né? E a gente sabia também que nesse caminho as melhores ondas, né, Peru, Equador, Costa Rica, El Salvador, México, as melhores ondas estavam no lado do Pacífico e se a gente quisesse surfar as melhores ondas, a gente deveria fazer uma viagem pela costa do Pacífico. Porque o Atlântico, apesar de legal, assim, não é a mesma, não é o oceano onde estão as melhores ondas. Então a gente enfrentou uma época conturbada politicamente, né? Todos os países viviam, todos eles quase que totalmente sob ditaduras e regimes militares. Então imagina
4 jovens, cabeludos. Como é que vocês explicaram para os pais de vocês? Não, a gente vai pegar uma Kombi, agora a gente vai dar um pulinho ali na Califórnia. Oi? Já voltamos. A gente não explicava. Que bom! Essa era a motivação. O segredo, a gente mito. não explicava, né? A gente era muito independente já tinha uma época que, por algum motivo, nessa época onde estava havendo uma ruptura de diálogo assim entre gerações, a gente se aproveitou dessa falta de diálogo rebeldia, né? De rebeldia. E que houve um retrocesso, ou não, se a gente pensar que hoje em dia a gurizada é tão assim, tipo, criada pera com leite, que hoje em dia eles têm que explicar pros pais onde é que eles vão. Mas é que eles são filhos da gente. Pois é. E sabe, né, como é que é. A gente não precisava explicar, Mas e a gente teve que conviver, a gente passou por essa situação. Então acho que o que acontece hoje com os filhos de hoje é que a gente se acostumou ao diálogo, né? E como é que foi a experiência da loja de surf também? A primeira loja, assim, não causava um estranhamento, assim, as pessoas passavam na frente, sei lá, tipo, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Ou já tinha um público já bem afeito para que entrasse na loja e desse algum lucro, né, para a loja? Não, o lucro, a viagem foi praticamente sustentada pela loja, né? Quando nós fomos, a loja foi um dos motivos que a gente fez para conseguir fazer essa viagem aí, né? Eram 4 jovens, né? Eu e meu sócio, nós tínhamos a loja, 2 deles nós éramos sócios. Então, assim, o que acontece? Não tinha esse tipo de loja naquela época. Então, causava uma certa estranheza, né? A questão de produto, né? De surf, de skate, a roupa. Não era só a questão do surf, era a estética, né? A estética do todo surfista era diferente da estética do resto vamos dizer, da sociedade, né? Vamos dizer. Então, as pessoas, o fluxo de surfistas, de pessoas que gostavam dessa nova estética, desse movimento, era muito grande. Apesar da loja ser pequena, tinha gente que vinha de fora, viajava do interior para vir comprar algum calção, alguma camiseta, alguma sandália, algum chinelo, alguma parafina, uma prancha. Então tinha que comprar alguma coisa, e a gente valorizava muito aquilo. A gente tinha mais amizade com os clientes, que não se colocava na condição de dono de loja. Nós éramos os parceiros, os caras. Eram os parceiros, né? Que a gente tinha. Existia um vínculo, né? Digamos assim, era como se fosse um sorvete mágico, né? Todo mundo sabia que tinha lá, e quando chegava terminava logo, então tinha que estar sempre presente, né? Era uma constante. Existia, interessante, que hoje se perdeu essa referência. O que o Tupi fala é interessante, esse vínculo lojista com a comunidade, e a loja era inserida na Champs-Élysées, existia todo um movimento, existia um bar ali na época também, onde frequentavam jovens, e todo mundo andava de skate, se reunia no sábado, no domingo, durante a semana. E como não tinha internet, celular e essa pataquada que a gente vê graças hoje... Graças a Deus, né? Como é que tu recebia essa informação? Tu te reportava à loja, porque eles viajavam e traziam essa informação. Né? Então, os gurus da época eram o Tupi e o sócio dele, que nos traziam essa informação. E eu acho que um ponto importante também falar, eles foram que fundaram a Federação Gaúcha de Surf e Skate na época. Foram os mentores desse movimento, né? Tu era cliente deles, Virgínia? Eu era cliente deles, exatamente. Claro. Reconheceu, então. Eu comecei a surfar em 76, na realidade. Eu não fazia parte do grupo, mas era cliente da loja. De que maneira? Existia um grupo de surfistas, skatistas, tinha uma equipe. Nós tínhamos o movimento de skate mundial na Califórnia, que é o Dogtown, e a South Shore, que era o nome da loja, trouxe toda essa cultura do Dogtown para Porto Alegre. Então foi uma coisa assim, vamos fazer um paralelo, foi o Woodstock dentro do Rio Grande do Sul que aconteceu nesse período da loja, né? Então não existia nenhuma informação e nós tínhamos que frequentar a loja, essas amizades todas, esse network que se fala tanto conexão, hoje, né? Essa conexão. Surf connection. Exatamente. Então nós conhecíamos as vendedoras. Eu me recordo como se fosse hoje, entrei na loja e perguntei para a menina
onde é que estavam os proprietários. Eu disse, eles estão no Havaí e as fotos estão ali. Estavam as fotos do Tupi, do João Valig, e aí ela tinha recebido uma carta e abriu e leu para nós dizendo que eles tinham entrado no final de tarde em pipeline, que estava baixinho e tal, de uma hora para outra o mar subiu, ficou grande, e era tudo por escrito, ou seja, não tinha e-mail, não tinha Facebook, amigo. E essas coisas, a tecnologia de hoje. Sim, e como é que eram os equipamentos nessa época? Imagino que hoje já deve ter dado um salto bem gigantesco, assim. Como é que... Eu sei que eles isso? não tinham leste, no começo tinha que sair correndo atrás da prancha para ela não bater nas pedras. Já pensou Roupa isso? de neoprene, então teve um que trocou, deu junto para comprar um carro, entrou uma roupa de neoprene no negócio. Eu fiquei sabendo, é do Sefton. O Sefton comprou um carro e deu junto uma roupa de neoprene. Conta para nós aí. Na realidade, os movimentos mundiais é interessante que eles quebraram alguns paradigmas e trouxeram novas tecnologias. A Segunda Guerra Mundial trouxe a resina e o poliuretano, que houve uma mudança radical no equipamento da prancha, né? Até então, até a década de 40, 45, eram pranchas pesadíssimas de madeira, né? Não eram ocas ainda, e eram maciças. Só vendo as fotos daquela época a gente já consegue imaginar que eram pesadas. Exatamente. Só um parênteses, no Adrenalina de hoje que vocês vão ver, tem algumas imagens da primeira tentativa de prancha feita no Brasil, que nós entrevistamos o Oscar Martins de Lima, que inclusive tem as imagens dele, umas pranchas em 1956, se eu não me engano, que era meio que ele tentou fazer uma prancha assim, rudimentar, sem quilha e tal, mas olha, era muito rudimentar, depois que vieram as madeirites, né? Então, exatamente. Então, com a Segunda Guerra Mundial, ela trouxe novas tecnologias, que foi a resina e o poliuretano, que é a espuma expandida, que ela deu uma outra dinâmica para o surf, né? Até então nós tínhamos um equipamento pesado, e até o ano passado eu conheci o Greg Noll, que é um surfista famoso, foi o primeiro a surfar pipeline, que conseguia surfar a onda de pipeline até o final dela, que com as madeirites não se conseguia, com as pranchas de madeira pesadas, a onda te jogava e tu não tinha velocidade, ou seja, tu não tinha o time da onda para estar surfando ela. Então, com essa nova tecnologia, ela trouxe uma nova performance. Então, nesse período pós-guerra, década de 50, década de 60, houve uma grande evolução. Mas o grande salto, na realidade, houve com a mudança de quilhas, de leme, o leme da prancha, que foi a partir dos anos 80. Então, é interessante que a própria loja do Tupi nos trouxe toda essa evolução desse equipamento, né, das monoquilhas nos anos 70, as biquilhas no início dos 80 e depois o advento da triquilha, que funciona até hoje como uma grande tecnologia na performance. Eu imagino vocês eram tipo deuses assim em Porto Alegre, então. Tipo, os caras vão pra Havaí. Uau! Motivo de inveja pra... Vão e voltam. A preocupação dos pais era essa. Um dia, falando com a minha mãe, eu tinha feito essa viagem pra Califórnia, tinha ficado quase um ano fora, né? Aí fiquei um tempo aqui, e voltamos, aí ficamos no Havaí, já estava 3 meses no Havaí lá, né, viajando, e um dia ela me... Meu filho, tu pretende voltar um dia pra cá? Só para saber. Só pra saber, assim. Não, voltar assim, porque... Né. As raízes familiares também pesam, né, na hora, também. né? Acho que não. Claro que sim, né? Tá pensando o quê? Mas o Virgílio estava colocando, até a gente falou no outro programa, eu acho que o grande salto do surf foi a cordinha, né, Virgílio? Eu acho que a cordinha foi a questão de segurança para o surfista, porque antes da cordinha... Manter o equipamento próximo. Né? Tu perdia a prancha em alto mar, no meio da zona, mas tivesse grande, tu tinha que sair no braço, né? E perdia toda hora a prancha, né? Sim, então, e tirava a preocupação também do surfista, imagina, né? Vou perder minha prancha também, né? Tem aquela coisa de tu vai se arriscar. Mas ali na hora tu ficava mais preocupado contigo mesmo, né? E é importante também que a questão assim, se tu ia surfar 2, 3 horas sem leste, tu pegava 1, 2, 3 ondas em função do tempo de sair do mar, buscar a prancha, trazer a prancha. Enquanto que com o leste houve essa revolução de tu estar com o equipamento sempre próximo, e num banho de 1 a 2 horas tu acaba surfando 15, 20 ondas. De Santa Catarina, por exemplo, que tem toda uma periodicidade de ondulação, tu tem essa velocidade
Ou seja, a tua performance e o teu rendimento no esporte deu um salto violento, né? Conta o que vocês faziam com as primeiras cordinhas de hospital, pegavam as borrachas de hospital lá e amarravam no pé, como é que era o negócio? Que a gente tinha a ideia, né, e conhecimento que já existiam os Lash, né, a gente pegava a revista americana, né, olhava, enxergava. Isso no início dos anos 70 ali, né, mas a gente não tinha acesso a essa tecnologia, né, aí a gente um dia estava lá em Laguna, né, surfando lá nos moles, e tinha uns argentinos, até a gente tinha comentado que na época os argentinos eram mais evoluídos que os brasileiros em termos de surf, porque eles tinham uma situação econômica mais vantajosa que a gente. Eles tinham acesso às pranchas americanas, NA, Gordon Smith, que eram marcas bem famosas. O mercado era aberto para importação, enquanto na ditadura não se permitia ter acesso a esse equipamento, né? A ditadura no Brasil, no caso, né? Então a Argentina era mais evoluída e nós estávamos dentro d'água lá um dia e o argentino caiu numa onda e a prancha dele voltou. Opa! Que mágica é essa? Que mágica é essa? Aí, na hora todo mundo já reuniu, olharam uma cordinha feita com aqueles, nem sei como é o nome. É uma mangueira cirúrgica, né? Aquele garrote, famoso garrote, né? E a gente, na hora, viu aquilo, já foi lá no hospital, lá, pediu um rolo daquilo. Imagina o pessoal de... Eles devem ter pensado outra coisa, hein? Daí a gente... Então, mas a gente explicou para quem a gente queria. Eles cederam, já dali foi uma revolução, e daí tinha aquele problema porque a borracha essa esticava... Ia quase até a praia, não voltava com uma velocidade assombrosa, era um risco, né? Sim. Aí alguém teve a ideia de colocar uma cordinha, um limitador interno. Que dava nó, fazia um furo naquilo, era bem primitivo. MacGyver, né? A necessidade faz, né? Interessante que aí surgiram as primeiras cordinhas importadas com esse sistema. E eles tinham, claro, os americanos, para variar, tecnologicamente mais evoluídos, introduziam um anel na ponta com um nó, justamente limitava esta flexão, essa flexibilidade da borracha cirúrgica, né? Enquanto nós utilizávamos um nó, como o Tupi está dizendo e tal. Bem rudimentar. Ficávamos surpresos, eu disse, como é que eles colocaram aquele anel, que tecnologia que eles usaram para colocar esse anel numa borracha cirúrgica e tal. Mas existia, e aí trabalhava em cima disso, né? Bom, 1h23 a gente tem que fazer a chamada pro programa, né? Porque... Tem, mas eu queria perguntar um negócio pro Virgílio da limitação das áreas de pesca lá, das redes. Eu queria perguntar isso para ele, porque teve atuação importante sobre isso. O Rio Grande do Sul tem um problema com essa questão, né, Virgílio? Não queria deixar tu sair daqui sem perguntar isso rapidamente. Nós temos uma tragédia, vamos dizer assim, né? Nós temos hoje 49 surfistas vítimas dessas redes, né? E nós conseguimos, o ano passado, que o governo sancionasse uma emenda obrigando as prefeituras do litoral a ter uma área livre para a prática de lazer e atividades esportivas de 2 quilômetros, né? E a nossa luta hoje, tivemos na semana passada com o vice-governador, o Beto Grill, exigindo que a lei fosse cumprida, que a Patran, que é o órgão do governo que a lei obriga a fiscalizar, que as unidades no litoral fiscalizassem esses 2 quilômetros em cada município. Nós temos hoje 15 municípios no litoral norte de Cidreira Torres e 115 balneários. Então, é uma coxa de retalhos. Então, nós temos que fazer que o governo cumpra a lei, né? Que nós vamos salvar vidas, simplesmente. É uma coisa simples. Fiscalizou, retirou a rede, nós vamos ter um surfista vivo, um jovem vivo, né? Praticando o esporte, né? Sim, sim. Temos que fazer a chamada, então, exatamente. do próximo, né? Só o seguinte, tudo isso vai estar no Adrenalina, né? Que hoje à noite estreia esse episódio na TV Unicinos do Canal Futura, às 21 horas. Depois, qualquer outras informações, temos horários também no domingo, 17h30, na sexta-feira, 19h30, segunda, 20 horas. Enfim, tem diversos horários no site adrenalinatv.com.br. Aí é só procurar ali no adrenalinatv.com.br que tem todas as informações. Tem até o horário para quem chega da balada, né? De sábado para domingo. Né? Às 4h30 da manhã, tu chega da balada e, tá afim de ver uma TV
correr até passar, assim, ficar com vontade de dormir, liga e vê a Adrenalina, cara. Beleza, não sei se vai conseguir dormir depois, né? Porque a Adrenalina sabe o que é, né? Mas ok. Valeu, Léo Sassi, pela participação. É isso aí, muito obrigado, pessoal. Também queremos agradecer o Virgílio de Matos. Obrigada, Virgílio, por tua presença aqui. E também o Paulo Tupinambá. Obrigada, Paulo, pela vinda. As histórias de vocês são muito bacanas. Sejam sempre bem-vindos aqui na Unicinos FM. Valeu. Agradeço pelo espaço.